Boa noite! Olá, 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 olá! Estamos ao vivo! O dia que a internet caiu, rede social caiu geral. Achei que até que eu ia ter que gravar a live hoje para depois postar. Boa noite, Irla Mirelli, Eliane Gardim. Buenas noches, Viti. Rafaela Perim. Buenas noches a todas. Gente, e aí? Sobreviveram sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook? Olha só, hein? Caiu tudo. O Mark Zuckerberg tropeçou nos fios lá e desconectou geral, né? Boa noite, Viti. Boa noite, Samuel Gardim. Tudo bem, gente? Vamos lá, então. Dia 34, capítulo 34 de Uma Vida com Propósitos. Pensando como servo. Vamos lá, então, gente, que esse capítulo é muito massa. Sobre a mentalidade de servir. Detalhe, gente, só vou até adiantar já. Temos aí esse capítulo e o de amanhã, e aí encerramos o quarto propósito, entraremos no quinto propósito daí, que é o último propósito do livro. E aí nós terminamos a leitura do livro no dia 12 de outubro. Quero até antecipar um pouquinho. Boa noite, Rafa. Quero até antecipar uma coisinha, gente. Quero propor uma coisa, tá? Para vocês que participam da live, vocês que veem a live gravada. Eu tive uma ideia esse final de semana. Da última live nossa, dia 12 de outubro, fazer uma live maior, uma live mais longa, onde eu vou explanar o 42º capítulo, tá? 42º capítulo, são 40 capítulos. O capítulo 42, eu vou falar sobre o capítulo 42 de uma maneira bem, né, como eu faço, né, nos 15, 20 minutos que nós temos, e aí eu continuar com a live para deixar que as pessoas, vocês, quem sentir no coração, entrar aqui e compartilhar em 5 minutos como foi a experiência de ter acompanhado a leitura do livro. Tá? Eu tive essa ideia aí, inclusive, quero até já deixar de antemão um convite para o pastor Fernando Melo Filho, que sempre está entrando aí, assiste depois as lives, curte a live. Pastor, você é um que eu quero que entre online comigo dia 12. Tá? Também o pessoal que quiser entrar, gente, não vou ficar obrigando vocês a entrarem, quero que seja uma coisa espontânea, mas eu sei que o pastor Fernando topa, porque eu conversei com ele antes. Tá? Mas assim, eu gostaria de ter um feedback de vocês. Nosso último dia, nosso último encontro, gente, vai ser um dia para mim muito importante, porque, poxa, quantas coisas nós passamos nesses 42 dias, vamos ter passado. Pra você ter uma ideia, na quinta-feira eu vou fazer a live do hospital. Né? Vou estar lá pós-cirúrgico, não sei como é que vai ser, que hora vai ser a live, vai ser uma surpresa. Eu espero poder fazer numa boa às 9 da noite. Mas assim, poxa, 42 dias, uma maratona, gente, 42 lives. Então a última eu quero que seja especial. Eu quero deixar esse convite aí. Quem sentir no coração, me manda um WhatsApp, conversa comigo em inbox. Aí eu já faço uma sequência, assim, tipo, quem vou chamar, assim, né? Vai estar online aí. Vai ser às 9 da noite. Eu posso até fazer mais cedo, de repente. Não sei, já que vai ser um feriado mesmo, 12 de outubro, né? Então a gente conversa até lá, tá bom? Mas gostaria de, se você sentir no coração, de compartilhar, pessoal que participa das lives aí sempre com assiduidade, a Vanessa Souza lá da Bahia, a Jana Lu, que não está lendo o livro, mas está acompanhando as lives, de repente, como foi acompanhar as lives, a diretora Kátia de Floripa, a Viviane, Viviane, Viti, que eu sempre chamo você de Viti, quem sabe, de repente você também não compartilha com a gente, entra online, para falar durante 5 minutos como foi a live, e assim eu vou trocando de pessoas, hein? Vou falando, né, cada um fala um pouquinho, e assim a gente faz uma live diferente no último dia de estudo do livro. O que vocês acham? Depois a gente conversa, comenta aí embaixo o que vocês acham dessa ideia, tá bom? Para depois a gente poder fazer. Já quero ouvir o de Eliane, Rafaela Perim escreveu. Eu gostaria de ouvir a Eliane também, seria muito legal ela participar com a gente. Olha lá, fica a dica. A Eliane e o Samuel juntos, pessoal? Seria bem bacana. O Felipe também, cadê o Felipe? Saudade de você, Felipe. Aparece, Felipe. Bom, gente, vamos lá então, capítulo 34, pensando como servo, que fala aqui que servir começa com a mente, servir começa na mente, então nós temos que ter uma mente de servo. E aí ele vai passar mais umas características de como funciona uma mente de servo, né? Só grifei essa parte aqui. Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz do que naquilo que você faz. Deus, ele olha a intenção do nosso coração. Ele não olha o que a gente faz necessariamente, mas com qual intenção. A gente quer agradar os homens ou quer agradar a Ele? A gente está querendo olhar para os interesses pessoais, nossos interesses pessoais, ou estamos olhando realmente para a humanidade, para as pessoas, para a humanidade por detrás daquilo? Sabe, qual a intenção real do nosso coração? É falar realmente do amor dele ou é
buscar os nossos interesses pessoais, sabe? Quando a gente cita um versículo, é para a gente mostrar nossa sapiência bíblica ou para nós mostrarmos realmente o amor de Deus através das coisas simples, sabe? Coisas que simplesmente fluam, tá? Então daí há alguns tópicos, né? Primeiro, o servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. Outro tópico, vou acelerar, tá, gente, que é bastante coisa. O servo pensa como administrador, não como proprietário. Nós somos meros mordomos das coisas que nós temos aqui. Gente, até é interessante, né? Tudo isso aqui vai ficar. A gente vai morrer e vai ficar para os nossos herdeiros e tal, mas de repente, quando tudo se for, a terra vai continuar aqui, porque Deus criou e é dele. Nós estamos só cuidando desse espaço, né? Cuidando desse momento. Somos mordomos da natureza. Olha que coisa importante a se pensar, né? Aí, gente, ó, o servo, ele medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. O servo, ele se concentra naquilo que ele está fazendo. Ele não quer se comparar com o outro, né? Até aqui, ó, quando você está ocupado servindo, não há tempo para ser crítico. O servo também não fica pensando em criticar o trabalho do outro. O servo está pensando em fazer o dele bem feito. Aí ele cita até uma parte aqui Perdão, antes de citar, ele comenta aqui. E também não é nossa função, né, de servos, nos defendermos das críticas. Se você está trabalhando, fazendo alguma coisa para Deus, alguém vem e critica, não é a sua função se defender das críticas. Aí ele cita o livro de Neemias, que é sensacional. Neemias foi levantado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele cita aqui, ó, faça como Neemias, cuja resposta às críticas era simplesmente esta, abre aspas, meu trabalho é muito importante para que eu o interrompa agora a fim de conversar com vocês. Em outras palavras, na versão Almeida, fala o seguinte, para que eu iria parar meu trabalho agora para ir ter com vocês? Neemias, ele se questiona, o mais importante agora é o que eu estou fazendo para Deus, não é para interromper, para ouvir as críticas, né? De Sanballat e Tobias, se não me engano, que estavam lá enchendo as paciências de Neemias enquanto ele estava trabalhando para Deus. E quando você está ocupando a mente, gente, trabalhando para Deus, vão vir críticos. Vão vir pessoas. Você está fazendo uma coisa que, lógico, que vai incomodar o capeta. Lógico que vai incomodar. E as pessoas vão encher o saco. Cabe a nós termos discernimento realmente a respeito disso. Porque às vezes algumas críticas são necessárias para que nós nos aperfeiçoemos, mas outras críticas são destrutivas para nós perdermos o ânimo naquilo que nós fomos chamados para fazer para Deus. Então que nós possamos ter essa mente aberta para que a gente possa trabalhar o melhor para Deus. Outra coisa, o servo edifica, aqui é a parte, aí eu deixei mais espaço porque eu quero falar bastante sobre isso. O servo edifica sua identidade em Cristo. Por lembrar que é amado e aceito pela graça, o servo não precisa provar seu valor. Gente, quando nós estamos alicerçados em Deus, não importa o que os outros vão falar, nós sabemos quem nós somos. Aí ele cita aqui, né, ele continua aqui falando, no início, lá na cabeceira da página 306. Ele aceita de bom grado trabalhos de pessoas... Ele aceita de bom grado trabalhos que pessoas inseguras considerariam abaixo delas. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus dá um dos exemplos mais profundos de serviço que parte de uma autoestima equilibrada. Gente, as pessoas que são seguras delas mesmas, elas não se importam de fazer coisas, serviços que seriam de baixa categoria. O próprio Jesus, né? Ele lavou os pés dos discípulos. Aqui, comentei aqui. Lavar os pés, né, era equivalente a ser engraxate, função de desprovida de status. Na verdade, lavar os pés era a função dos escravos ou dos servos da casa. E Jesus, após a ceia, ele tirou a parte de cima das suas vestes, a parte de uma túnica que ele vestia em cima de sua própria roupa, ou seja, ficou com uma roupa um pouco mais confortável, arregaçou as mangas, amarrou uma toalha na cintura e foi lavar os pés dos discípulos. Era um costume judaico, não judaico, mas um costume da época, de lavar os pés, porque as pessoas andavam descalças, em sandálias, ninguém usava meias, né? E os pés sempre ficavam empoeirados. Então, alguém chegar a alguma casa para uma refeição e tal, para se sentar à mesa, geralmente tinha aquela pessoa que lavava os pés, que era um servo ou um escravo. E Jesus foi fazer esse trabalho. Né? Teve até aquele famoso diálogo, né, de Pedro com Jesus: você não vai me lavar os pés, Senhor? Daí Jesus falou: olha, se você não deixar lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Daí Pedro falou: então me lava o corpo inteiro. Então. Aí Jesus, que está limpo não precisa ser lavado. Né? Então daí Jesus lava os pés de todos os discípulos, inclusive de Judas, que o traiu. Olha que loucura, né, gente? A gente pensar que, caramba, né? Olha a humanidade. Jesus já sabia que ele iria trair, mesmo assim lavou os pés dele. Seguindo aí, gente. Jesus sabia quem ele era.
Jesus sabia quem era, por isso a tarefa não ameaçou sua autoestima. Jesus sabia que ele é. Quando o servo tem a sua identidade em Cristo, ele pode fazer qualquer serviço, pode lavar vaso sanitário, como comentei ontem aqui, porque você sabe que você não está se menosprezando, você está fazendo por amor, você está fazendo o que é necessário, fazendo aquilo para a obra de Deus. Gente, quando a gente tem essa mentalidade de servo, essa mente de servo, você pode fazer os trabalhos mais assim, que você pensaria, nossa, fazer esse trabalho, mas você está com o coração de servo, você está fazendo para Deus, não está fazendo para os homens. Você sabe quem você é. Você é salvo pela graça, você é pecador, você não é merecedor da salvação e Deus te salvou mesmo assim. Tudo que você for fazer, gente, pode ser o trabalho mais, entre aspas, humilhante. Se é para Jesus, é gratificante para a mente do servo. Legal, né? Vamos pensar dessa forma. Se você pretende ser servo, deposite sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras podem servir. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência. Coloquei essa frase, né, no post de hoje. Somente pessoas seguras podem servir. Pessoas inseguras sempre vão ficar, ai, nossa, que vão pensar de mim? Que vão pensar de mim? Tô nem aí, o importante é que Deus pensa de mim. Seguindo aí, gente, eu vou ler um trecho aqui que é um pouco mais complexo, mas uma frase de Henry Nouwen, que ele diz o seguinte, ele declarou, para sermos úteis aos outros, temos que morrer para eles, ou seja, temos de deixar de medir nossa importância e valor pelos parâmetros dos outros. Dessa forma, ficamos livres para manifestar misericórdia. Ou seja, esquecer que os outros existem. Esquecer o parâmetro dos outros, que os outros vão pensar. A gente morrer um pouco para eles. Tipo, não se importar. É fazer sem pensar e que vão pensar de mim. É fazer porque você sabe que aquilo tem que ser feito para Deus. Aí o Rick Warren comenta aqui. Quando você fundamenta seu valor e sua identidade no relacionamento com Cristo, fica livre das expectativas dos outros. E isso permite que você realmente o sirva melhor. Olha que carga que sai de trás de nossas costas, gente. Quando nós decidimos servir a Jesus de todo o coração, a expectativa dos outros é o que menos importa. Quer ter expectativa? Tenha. Eu não estou nem aí para a sua expectativa. Eu estou com a expectativa do meu Senhor. Estou focando em Jesus. Eu vou servir as outras pessoas sem pensar que os outros, demais pessoas vão pensar de mim. Sabe? E hoje em dia, lamentavelmente, muitas pessoas pensam, né? Ai meu Deus, como é que vai ser? O que as pessoas vão pensar? Aí que entra uma boa colocação, aquela propaganda da Nike nessa hora. Né? Just do it. Just do it. Simplesmente faça. 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 Como nós vimos aqui nos capítulos anteriores, um trabalho mais ou menos feito é melhor do que as melhores das boas intenções e ninguém fazer nada. Faça. Faça para Deus. Faça. Comentário aqui, gente, não estou me gabando tal, né? Mas quando eu pensei em fazer a live do livro, foi um desafio que eu me propus. 42 capítulos. Falei, eu vou fazer um capítulo por dia. Uma live por dia. Não é fácil todo dia. Tem dia que você acha que eu estou animado. Tem dia que você está meio meia fase. Você está meio assim, tipo, nossa, vamos lá. Mas assim, o que me fez querer fazer isso aqui? Eu vou fazer. É alguma coisa que eu quero deixar para a humanidade. Uma coisa que eu quero fazer aqui. Deixar as lives gravadas aqui. Para eu mesmo ver um dia, talvez um dia eu esteja meio borocochô e vou lá, assisto uma live. Sabe, servir, fazer alguma coisa. Simplesmente fazer. Não busquei a perfeição, gente. Simplesmente estou fazendo. Eu peguei coisa simples, um suporte de celular, tem uma luz aqui na minha cara, aqui, que é uma luminária. Não é nem aquelas luzes de youtuber, nada. É uma luminária quase caindo aqui. Estou no meu quarto. Enfim, sabe, simplesmente fazer. Né? Lógico, acaba tendo até um cuidado, né, tipo, de pensar em ficar bonitinho e tudo mais, né, mas o propósito não é ficar bonitinho, é simplesmente fazer alguma coisa. E eu fico feliz, eu recebi tantos reportes de pessoas falando, né, que está sendo legal, sabe, no começo das lives, o pessoal falando que estava sendo bacana. Poxa, fiquei tão feliz por conta disso, de saber que nós estamos falando da palavra de Deus, estamos falando do Senhor e as coisas estão fluindo, né, e a obra dele, não é nossa, né. Então, que nós possamos servir a Deus melhor, sem expectativa dos outros, fazer a nossa parte, porque é boa ser feita. Aí, gente, ele comenta, para finalizar aqui, na página 307, ele comenta de Tiago. Tiago, apóstolo de Jesus, ele era meio irmão de Jesus. Tá? E ele se apresenta na epístola, né, como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia se apresentar, sou meu irmão de Jesus. Mas ele não se apresentou como meu irmão de Jesus. Ele se apresentou como servo dele.
Aí o Rick Warren, de uma maneira muito sábia, ele cita o seguinte: quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará se autopromover. Quanto mais próximo o Tiago estava, gente, tinha um cara que estava próximo de Jesus, era Tiago. Tanto que na transfiguração, no Monte das Transfigurações, quem foi? Pedro, João e Tiago. Jesus se mostrou Deus no Monte Tabor, que fica lá em Israel, que maravilhoso também. Ele se mostrou lá em cima para Pedro, João e Tiago, os mais próximos, eram os mais próximos discípulos de Jesus. Ele poderia se promover nisso. Ele não o fez. Simplesmente falou que ele era servo. Mais um servo, como eu e você. Que legal, né? Que a gente aprende com o Tiago. E para finalizar, o servo considera o ministério uma oportunidade e não uma obrigação. Legal, né, gente? O dia que for uma obrigação, já perdemos a vontade de servir. Ai, obrigação. O servo de verdade, com a mente de servo, ele pensa que servir é um privilégio, é uma coisa necessária, não é uma obrigação, mas é uma como nós vimos aqui, é uma oportunidade de abençoar as outras pessoas. Beleza? Gente, é isso. Por hoje é só. Nós vamos amanhã para o capítulo 35, o poder de Deus na fraqueza. Tá bom? Vamos falar como Deus pode usar até nossas fraquezas, debilidades para poder abençoar as pessoas. Tá bom? Deus abençoe. Nos vemos amanhã, 9 horas da noite. Tchau, tchau. Valeu.